A paz do Senhor, igreja. Tudo bem? Hoje não é o bispo que vai pregar. Surpresa. Hoje o culto é dirigido pelo time Mais, né? Nós somos os líderes. Estão aqui todos os adolescentes participando. E cada ideia que passa pela cabeça do bispo e me colocou aqui. Amém? Hoje nós estamos no primeiro culto, no primeiro domingo do mês, tem um direcionamento, né? Vamos falar hoje sobre uma tribo chamada Issacar. Amém? Deixa eu abrir aqui meu slide. Aleluias. Coloquei um desenho ali, acho que não dá para ver muito bem, mas é um jumento. Você que pode, abra sua Bíblia. Olha que fofinho, gente, né? Bonitinho, né? Abra sua Bíblia em Gênesis 30. Vamos ler o 17 e o 18. Diz assim: Deus ouviu Lia, e ela engravidou e deu a Jacó o quinto filho. Disse Lia: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. Por isso deu-lhe o nome de Issacar. Amém? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui em Tua presença. Senhor, fale ao nosso coração, fale com a Tua igreja o que o Senhor quer nessa manhã, o que o Senhor quer para esse mês, Senhor Jesus, que nós possamos sair daqui fortalecidos na Tua presença e no Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Essa passagem, né, só para falar sobre o significado do nome dele, Rubem, que ele era filho de Eli, ele estava, certa vez, trouxe umas mandrágoras para sua mãe. Mandrágoras é uma planta que era da fertilidade na época, né? E Raquel viu e pediu para dar para ela, porque ela queria dar filhos a Jacó. Então, ela fez uma troca. Raquel disse para Lia que ela se deitaria com Jacó em troca dessas mandrágoras, né? Então, ela fez isso e foi recompensada. Veio Issacar. Amém? O significado do nome é prêmio, recompensa. E o símbolo, o que Jacó fala da bênção de Issacar, está em Gênesis 49, nos versículos 14 e 15. Diz assim: Issacar é como um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando viu que o país era bom e agradável para descansar, ele se abaixou para que colocassem a carga nas suas costas. E, sem reclamar, trabalhou como um escravo. Amém? Então, a bênção de Jacó significa força para transportar. E o símbolo da tribo é um jumento forte. Transportar é levar ou conduzir seres ou coisas a algum lugar, né? Então, às vezes a gente fala de jumento. Eu nunca chamei uma pessoa carinhosamente de jumento. Vocês podem confessar que também não, né? É sempre uma... Mas hoje vocês vão conhecer sobre o jumento. Hoje vocês vão saber o que é um jumento. Amém? Vamos ler. Eu achei interessante essa passagem que fala dessa tribo, lá em 1 Crônicas 12, 32. Da tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Comandavam todos os seus parentes. Davi estava formando o seu exército, e as tribos mandavam milhares e milhares de pessoas, de soldados. E Issacar mandou 200, só que eles eram os 200 melhores. Eles eram 200 que sabiam, eles tinham discernimento dos tempos, o que viria, o que aconteceria. Eles eram sábios e eles também eram conselheiros. Então, eles mandaram 200, mas foram 200 chefes, 200 melhores. Como diz aqui, né? No próximo fala que ela tinha um discernimento, mandou os 200, tá. O símbolo da tribo é um jumento. Mas agora eu pergunto para vocês, o que o jumento tem de especial? Antes disso, eu não sabia, nunca pensei em pesquisar sobre um jumento. 2 meses atrás, o Rafa pregou e falou sobre o leão, né? E hoje veio um animal de novo. Os animais, eles estão querendo falar com a gente também, né? O jumento, ó, ele é forte, tem sensibilidade para saber se vem um perigo por aí, e ele também é muito inteligente. Olha a semelhança, né? Não foi à toa que Jacó deu aquela bênção. O jumento, às vezes o povo fala que eles são teimosos porque ele fica empacado. Mas é porque eles sentem o perigo. Eles param,
porque eles sentem o perigo. Eles têm essa sensibilidade, assim como foi profetizado sobre a tribo de Issacar. Amém? E também é inteligente, o jumento não é burro, né? Às vezes a gente chama a pessoa de jumento no modo de, você é burro, mas não é. Eles são inteligentes, então vamos mudar. Quando você quiser elogiar alguém, você pode chamar de jumento, que está aprovado. Amém? Irmãos, nós precisamos da força do Senhor para executar e não deixar nossas fraquezas nos dominarem. Amém? Mas só voltando um pouquinho na semelhança de Issacar e o jumento, gente, perdoe minha voz, que eu fiquei gripada essa semana. A semana já começou daquele jeito, tá? Mas hoje eu estou aqui recuperada, pela força do Senhor. Eles eram também fortes, né? E diz que eles trabalhariam, se fosse preciso, isso deles abaixarem os ombros para receber a carga, significa boa disposição também. Eles trabalhariam, não importa o que acontecesse, em qualquer circunstância, mas eles viveriam na terra que o Senhor prometeu. Se eles tivessem que fazer um trabalho pesado, se eles tivessem que fazer o que fosse preciso, eles fariam, mas eles viveriam as promessas de Deus na vida deles, né? E nós temos que ser assim também, né? E não importa a circunstância, nós precisamos ter essa força. E por muito tempo aquela tribo ela teve que submeter a alguns trabalhos duros, mas depois eles conseguiram conquistar o que Deus tinha para eles. Amém? Vamos lá. E se o tema desse mês é esse, e tem todo esse significado, eu acredito que não seja em vão. Não é verdade? Deus já nos deu a força e a inteligência para executar, mas cabe a nós fazer o que Ele tem para nós. Será que nós temos feito? Quantas coisas o Senhor tem profetizado, ou já profetizou sobre a sua vida, mas você deixou para lá? Quantas coisas Deus tem falado a nosso respeito, mas nós deixamos as circunstâncias nos enfraquecer, e nós perdemos a nossa força, nós perdemos o nosso ânimo, e não conseguimos mais realizar, né? Coloquei ali o significado de fraqueza, para a gente poder entender um pouquinho melhor. Fraqueza significa pouca força, falta de ânimo, físico ou mental, falta de firmeza. E força é poder, energia, impulso, capacidade de cumprir uma tarefa. Amém? Bom, todos nós temos uma fraqueza. Não quer dizer que você é um lixo. Nossa, eu sou fraco. Não. Todos nós temos uma fraqueza. Todos nós temos uma coisinha ali que, às vezes, impede a gente de seguir mais adiante, impede a gente de ir além, mas é algo que nós precisamos depositar no Senhor. Amém? E, muitas vezes, a gente deixa essa fraqueza nos dominar. E nós não conseguimos fazer nada. Falta força física, falta força mental e falta até força espiritual. Então, eu peguei aqui um pouquinho para falar de algumas coisas que nós deixamos crescer dentro de nós. O desânimo, o sinal de que o desânimo está crescendo e de que nós estamos nos enfraquecendo diante do Senhor. Amém? O primeiro que eu coloquei foi a desconfiança. Aqui onde está. Aleluias. Quem aqui confessa que já foi muito desconfiado ou ainda é desconfiado? Quem nunca? Eu posso dizer que eu sou a primeira. Sempre fui muito desconfiada. Desconfiança, ele gera em nós uma falta de fé. É um espírito incrédulo, né, que a gente coloca dentro da gente. Deus fala que vai acontecer uma coisa, Deus fala coisa sobre nós, a gente pensa, será? Será? A desconfiança é algo que ela enfraquece muito a gente. Não só falando de igreja, mas fora também. É algo que nós precisamos tirar do nosso coração. Porque, claro que nós passamos por muitas situações na vida que gera essa desconfiança, mas nós precisamos crer no que o Senhor diz sobre nós. Amém? Vamos ler em Jeremias 17:7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Amém? Não alimente a desconfiança no seu espírito, mas deposite a sua confiança em Deus. Nós precisamos alterar a nossa forma de pensar. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Ano passado eu tive uma gravidez e não deu certo. E lá naquela época eu era muito desesperada. Mais do que eu sou agora. Hoje eu estou zen, digamos assim.
Mas o primeiro sinal que eu pensei que fosse dar errado, eu me descabelei, me desesperei, Nossa, parecia que era o fim do mundo, né? O Mateus, eu fiz ele se desesperar comigo. E todo mundo de casa. E aí eu engravidei de novo, e eu tive, na primeira semana, eu tive um sangramento. E aí eu não falei para ninguém. Eu falei, vou ficar quietinha agora. Se fosse a Vitória de antigamente, ela já estaria. E foi uma noite antes da cantata do final do ano. Eu simplesmente orei, falei, Senhor, o Senhor tem o dom da vida e da morte. Se for para acontecer de novo, amém. Só que espera passar a cantata, pelo menos. Para mim não preocupar ninguém, para não acontecer nada, beleza. Orei e fiquei firme, né? O pensamento veio de dar errado, mas eu falei, em qualquer circunstância eu vou confiar em Deus. E não aconteceu nada, graças a Deus. Fui para a cantata, fizemos tudo, não tive mais nada a gravidez inteira. Se fosse antigamente, eu teria me desesperado, mas com aquela situação eu aprendi a ter mais fé e a não ser tão desconfiada, como eu era antes, né? Amém? O segundo passo que eu coloquei aqui, segundo passo não, né? O segundo item é guardar mágoa, rancor, ódio. Que maravilhoso falar disso, né? É ótimo falar. Quem nunca guardou mágoa? Quem nunca guardou um rancorzinho? Vocês já pensaram em jogar uma bomba em alguém? Alguém? Obrigada, porque eu não sou a única. Tem situações que pega a gente assim, que é tão difícil perdoar, é tão difícil a gente tirar aquilo do nosso coração. Às vezes nós achamos, não, eu perdoo, porque o perdão é de Deus e eu tenho que perdoar. Mas no seu coração você não perdoou ainda. Você está com rancor. Porque você lembra todo dia. Você sente raiva da pessoa. E você não consegue perdoar. Porque você ainda não entregou isso para Deus, né? E essa mágoa e rancor é o grande transtorno do espírito, né? Ele não só contamina a pessoa, mas ele também impede que o Espírito Santo haja em algumas áreas de nossas vidas. Impede o agir de Deus, impede tudo aquilo que ele tem para nós, porque nós estamos guardando mágoa. Vamos ler em Lucas 17, os versículos 3 e 4. Diz assim, tomem cuidado. Se seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Nós temos feito isso? Não? 7 vezes no dia. Tem uma palavra que fala 70 vezes 7. É perdão. Perdão demais, não tem? Você tem que perdoar muito. Mas tem gente que acha um desaforo perdoar. A pessoa faz alguma coisa, não, isso eu não perdoo. Isso eu não admito. Eu não vou perdoar porque eu não sou obrigada. E quando você erra, que você pede perdão para Deus, será que Deus olha para você e fala isso? Eu acho que não. Já pensou você errar 7 vezes? Eu acho que assim, a gente já acorda errando. Quem não errou antes de vir para a igreja hoje mesmo? Quem já não acordou pensando alguma coisa ruim, ou pensando, tem que ver aquele irmão hoje na igreja. Eu vou ter que fazer isso hoje. A gente já acorda pecando. E a gente vai pedir perdão para o Senhor, ele não se nega, se nós nos arrependermos, né? Não adianta a gente pedir perdão sem o arrependimento. Nós temos que nos arrepender. E a gente, às vezes, acha um desaforo perdoar, porque uma pessoa falou mal de você. A gente acha uma coisa tão difícil, é um sacrifício enorme perdoar. Mas a gente tem que lembrar que o Senhor ele nos perdoa. Então a gente também tem que perdoar os nossos irmãos, né? O maior o perdão, ele sempre fez parte da natureza cristã. O maior exemplo que nós temos é Jesus, né? Se não tivesse Jesus, não existiria o perdão. Então nós temos que tirar mágoa, rancor, ódio do nosso coração para que o Senhor possa habitar e ser a nossa força. Amém? Amém. Terceiro item. Dependência de terceiros. Já ouviram falar sobre dependência emocional? Já? E quando a gente começa a depender muito de outras pessoas, não só emocionalmente, mas assim, se fulano fizer, eu faço. Se ele não fizer, eu não faço. Se a pessoa está bem, eu estou bem. Se ela não está, já era. Aí pronto, o mundo desaba. A gente coloca tanta expectativa em alguém, mas a gente se frustra. Não é verdade? E nós sofremos porque nós criamos algo na nossa cabeça que às vezes nem existe. Às vezes uma pessoa está só quieta, assim. Aí ela... Fala a Deus, né, Mateus? A pessoa está quieta e ou na correria passou por você e não falou.
E aí você acha que ela já... Nossa, por que ela não falou comigo? Pronto, aí você não consegue prestar atenção no culto, porque você começa a pensar só naquilo, você só pensa que a pessoa é ruim, que é isso, que é aquilo, e você não consegue mais fazer nada. Ou quando a gente quer alguém, falando dos adolescentes que eles são mestres nisso. A gente quer alguém, mas a pessoa não quer a gente. Aí você sofre. Quem nunca gostou de alguém, de algum menino da escola, menina, e a pessoa não te queria? Gente, é frustrante. É muito difícil, ainda mais... Só que quando você é adolescente, parece que a dor é maior, né? Você fica, nossa... Aí você coloca lá umas músicas para te deixar pior. Pior, né? Na minha época tinha muito negócio de emo, né? Essas coisas. Hoje em dia é mais diferente. Você colocava um NX0, né? Nossa... Vou sofrer amargamente, porque essa pessoa não me quis. E parece que a sua vida começa a girar em torno daquilo. Você cria um sofrimento, você cria uma situação que talvez nunca existiu. Mas você criou o sofrimento. Porque nossa mente ela é tão poderosa que ela tem poder até de criar um sofrimento, né? Então, a gente começa a depender só daquilo, só da pessoa. E a gente não consegue fazer mais nada. A gente fica paralisado, não é? Um exemplo que Deus colocou no meu coração foi Elias. Elias ele foi um grande profeta, ele foi um grande homem de Deus, né? Ele foi muito usado, mas por alguns descuidos, ele passou por desânimo. Claro, gente, ele foi ameaçado de morte. Quem aqui já foi ameaçado de morte? Vocês ficaram felizes? Não. Eu também não ficaria. Não me ameaçaram de morte, já falaram que ia me dar uma voadora só. Mas de morte, nunca. Mas eu não teria outra coisa a fazer que não fosse a mesma coisa que Elias. Elias ele ficou na caverna, por quê? Ele criou uma expectativa de que o comportamento de Acabe e Jezabel iria mudar. Mas aí ele foi ameaçado. Ele foi se esconder, né, gente? Ele ia morrer, iam matar ele. Ele foi se esconder. O mesmo profeta que fez muitas coisas, muitas maravilhas em nome do Senhor, também teve seu momento de fraqueza. Ele também precisou se recolher, ele se escondeu por um tempo, porque ele estava desanimado. Quem somos nós, né? Meros mortais, para não deixar, que não aconteça isso com a gente, né? Mas nós não podemos criar essa dependência na vida de outra pessoa. Vamos ler o que diz lá em Lucas 17, 21. Nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Em algumas traduções diz, o reino de Deus está dentro de vós. É isso que nós precisamos. O reino de Deus ele está dentro de nós. Nós não precisamos depender de uma pessoa. Nossa alegria não tem que estar condicionada a uma pessoa, não tem que estar condicionado a algo, não tem que estar condicionada a ninguém. Simplesmente nós temos que entender que o reino de Deus está dentro de nós. Então nós precisamos nos agarrar nessa palavra, para que a gente possa ter a força que Deus quer falar conosco hoje. Amém? Quarto item, maus pensamentos. Maus pensamentos, gente. É difícil, viu? Tinha tanta coisa falando essa palavra. No começo eu achei que não tinha nada. O bispo me deu o tema, eu falei, tinha outro. Outra, o senhor não quer pular a tribo? Porque eu pensei comigo, o senhor não quer pular a tribo? Porque eu desafio você a chegar em casa e pesquisar o significado da tribo e ver alguma pregação. Minha cabeça queimou aqui, saiu fumaça. Mas Deus falou diversas coisas. Às vezes eu queria falar uma coisa, mas Deus me direcionou a outra. Então, o que está aqui é o que Deus quis falar. Maus pensamentos. Irmãos, é impossível impedir que os maus pensamentos venham. Quem nunca, se a gente já acorda pensando coisas ruins? Você acorda desanimado. Simplesmente você acordou, abriu o olho. Nossa, hoje não estou num dia bom. Isso acontece. Mas nós temos o poder de evitar a permanência dos maus pensamentos. Como? Repreendendo com autoridade, no nome de Jesus. Quando vier o mau pensamento, a gente tem que repreender. Não tem outra alternativa. Não adianta a gente tentar do nosso jeito. Tem que repreender no nome de Jesus. Como Paulo disse lá em 2 Coríntios 10, 5.
destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Será que um mau pensamento ele é obediente a Cristo? Então a gente tem que tomar cuidado. Nós temos que ocupar nossos pensamentos com coisas agradáveis. Parece clichê, né? Ai, todo mundo já sabe. Mas não faz. A gente sabe muita coisa, mas a gente não faz muita coisa. Quando vier o pensamento, a gente tem que repreender, tem que parar. Parece uma coisa simples, mas se nós fizermos isso, o mal não vai ter brecha para ele entrar. Porque é aí que começa. Tudo começa no coração, tudo começa no pensamento. As suas atitudes estão ligadas a isso, diretamente. Então, nós temos que ocupar nosso pensamento com coisas boas e agradáveis. Amém? Amém? Nós precisamos nos revestir com a força de Deus. Deixar Deus ser a nossa força. Por que eu falei tudo isso até agora? Porque muitas vezes nós estamos deixando essas fraquezas nos dominar porque nós estamos agindo na nossa força. Nós estamos confiando muito no nosso braço, na força do nosso braço, na nossa limitação humana, que chega até a ser irônico, né? Porque nós não temos poder de nada. Nossa força é muito limitada, e a gente confia mais em nós do que em Deus. O ser humano é incrível, né? Para não dizer o contrário. Mas nós estamos deixando Deus de lado. A força que Deus quer nos dar, a inteligência, a capacidade de executar que Deus quer nos dar, nós estamos rejeitando para fazer tudo do nosso jeito, para fazer tudo da nossa força. E não vai dar certo. De jeito nenhum. Todas essas fraquezas, tem muitos exemplos para citar, de coisas que podem nos enfraquecer, que podem nos tirar a força de Deus. Mas separei esses, e nós precisamos entender. Não é na força do nosso braço que nós vamos conseguir. Nós precisamos nos revestir, né? Lá em Isaías 40, 29 e 30 diz: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Não foi pregado isso na virada? Quem lembra? Foi pregado em vão? Não foi pregado em vão. Só que a gente esquece. Às vezes a gente esqueceu o que foi pregado na quinta. Quem dirá na virada? Se a gente não está ligado, nós vamos esquecer. Nós precisamos deixar que o Senhor seja a nossa força. Quando nós não conseguimos perdoar, quando a luta vem, quando a dificuldade vem, nós precisamos nos revestir com a força de Deus. Deixar as fraquezas de lado, deixar todas as picuinhas de lado também, né? Para que Deus seja a nossa força. Lá, eu li o 31, não, né? Então, faltou, né? Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Se Deus falou isso, se foi profetizado isso, se foi a direção do ano para nós, por que nós não deixamos? Porque nós queremos fazer do nosso jeito. Deus falou muito ao meu coração sobre isso, sobre a gente querer trabalhar na força do nosso braço. Está dando tudo errado, na vida financeira ou na vida sentimental, mas você não se rende ao Senhor. Você não tem se rendido ao Senhor, nós não temos nos rendido ao Senhor, nós queremos fazer tudo do nosso jeito. Não vai dar certo. Então, Deus está nos alertando hoje para nós deixarmos Ele ser a nossa força. Para nós deixarmos que Ele nos revista. Quando vier a dificuldade, esse é o segredo, né? Nós temos que nos revestir com a força do Senhor. Lá em Salmos 28, 7 diz: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com meu cântico lhe darei graças. Amém? O Senhor precisa... Aliás, nós precisamos deixar que o Senhor seja a nossa força. O que aconteceu, gente? Na pandemia, parece que a pandemia ela jogou um balde de água fria em muita gente, né? Só que tem gente que ainda está com essa água aí meio molhado. Não sei se vai voltar, se não vai. Mas muitas pessoas ficaram travadas. Quantos problemas psicológicos começaram a aparecer na pandemia? Muito mais do que antes, coisa que a gente não tinha conhecimento.
quantas pessoas nós perdemos, quantas coisas difíceis aconteceram, né? Então, é normal o ser humano sentir medo. É normal a gente sentir medo, a gente sentir o temor. Ainda mais que era algo que a gente não conhecia. Como assim uma pandemia? O que é isso? Eu mesma, quando falou lá perdão, gente, dos chineses lá, no vírus, eu falei, tá bom, né? Tá muito longe a China daqui. Tá muito longe. Isso não vai acontecer nada, né? Beleza. Aí, depois de um tempo, vamos fechar tudo. 2 semanas. Eu falei, 2 semanas. 2 semanas, tá bom, né? Nunca aconteceu isso, mas vamos ficar aqui, fechado em casa. 2 anos. 2 anos. Quem ficou normal? Eu não fiquei. Eu ficava em casa que eu não sabia o que fazer. Tudo fechado. Nem o Matheus podia trabalhar. O Matheus é autônomo. E de onde vinha o dinheiro? Eu tinha que depois cortar cabelo clandestinamente, né? Porque você tinha que... Ou alguém tinha que ir em casa, ou tinha que abrir a portinha lá escondido, porque, gente, foi difícil. E na pandemia eu comecei a ficar meio... Não sei se eu fiquei depressiva, não sei se eu fiquei ansiosa. Tinha dia que eu chorava por nada. Tipo assim, quero chorar. Chorei. E pronto. Foi um ano muito difícil, 2020. Eu não vi a hora de acabar 2020. Falei, meu Deus, 2020 precisa acabar 2020. Porque eu achava que quando acabasse o ano, ia acabar o problema. 2021, acho que foi de lavado pior ano. Virou o ano, janeiro, acho que, não sei se foi antes ou depois do meu aniversário, meu avô morreu. Eu falei, gente, mas o ano já começou assim, eu achei que ia ser diferente. E aí foi uma sequência de coisas até acabar 2021. Parece que 2021 foi o ano da prova, pelo menos para mim. Foi o ano da prova, assim, que... Falei, Deus, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com esse ano? Eu não estou entendendo mais nada. Então, a gente ficava, tipo, na desconfiança, pensando, o que será que vem de pior? O que será que vai acontecer agora? Já aconteceu isso, agora só falta isso. A qualquer sinal de gripe, ou qualquer... Meu Deus, a pessoa vai morrer. Meu Deus, eu vou morrer. Nossa, eu peguei Covid e eu tenho asma, né? Eu pensei, eu já pensava antes, eu não posso pegar Covid. Eu não posso pegar Covid, porque senão eu vou morrer, porque eu tenho asma. Eu pensava só em mim e no meu pai. Meu pai também vive com a bombinha, né? Tanta coisa para a gente herdar, né, gente? Aí, peguei Covid. Então, eu fiquei bem abalada. Mas eu não tive complicação nenhuma. Eu não tive falta de ar no Covid. O Matheus, que é saudável, fitness, ele é tudo. Ficou péssimo, gente. O médico colocou o medo nele. Colocou o medo que falou que ele poderia, tipo, tá bem de manhã e de tarde já ter que internar. De verdade. E eu fiquei de boa. Mas aí, tudo foi um ensinamento para mim no ano passado. Eu comecei a entender que eu precisava realmente confiar no Senhor. Não confiar na minha força. Quando eu tive o aborto que aconteceu comigo, eu me culpei por muitos meses. Mesmo que a culpa não fosse minha, mas eu fiquei achando que a culpa era minha. Eu falei, será que foi porque eu abaixei? Será que foi porque eu fiz isso? Será que foi porque eu fiz aquilo? Eu fiquei procurando um culpado. Eu não queria ir no médico depois, porque eu fiquei com medo do médico falar alguma coisa que eu não queria ouvir. Não estava preparada ainda. E depois de uns meses eu fui. Eu consegui ouvir, não tinha nada de errado comigo. Ele pediu uns exames, mas não deu tempo, porque acho que 10, 15 dias depois estava grávida de novo. E eu pensei, como assim? Até agora não estava dando certo, porque a minha confiança não estava em Deus. Estava em mim, estava no meu corpo. E eu comecei a confiar que não era meu corpo que ia gerar essa criança, era Deus. Que tudo ia ser feito por Ele. No começo, vou falar para vocês, a desconfiança veio sim. Mas eu escolhi deixar a fé. Eu pensei, tudo bem que pode dar errado, mas vou confiar em Deus. Se não der certo também, é Deus do mesmo jeito. Eu consegui criar essa força em Deus. E graças a Ele, hoje eu estou aqui. Porque ano passado eu era uma pessoa e hoje, esse ano, eu sou outra. Graças a todas as dificuldades que eu tive, a todas as coisas que aconteceram comigo, hoje não é
toda coisa que me desespera, que deixa, nossa, tô zen. Paz e amor. Mais ou menos, né? Mas eu não deixo as situações roubarem a minha fé. Porque eu entendi que na força do meu braço não vai acontecer nada. Só na força do Senhor, amém? Forte como um jumento, em todos os sentidos. Hoje nós vamos sair daqui forte como um jumento. Se vocês tinham preconceito com o jumento, hoje vocês vão mudar isso. Amém? Vamos lá. Josué. Não, vou falar outra coisa antes. Amém. Vamos falar aqui. Se nós nos fortalecemos no Senhor, a gente vai conseguir trabalhar melhor. Isso eu não falo só na igreja. Eu falo família, trabalho, em todas as áreas. Nós vamos pegar a nossa carga e trabalhar, né? Se nós nos fortalecemos no Senhor, a gente vai ter pique, a gente vai ter ânimo para fazer tudo. O jumento, ele viu que a terra era boa. Será que Deus tem te colocado numa terra boa, só que a gente não tem percebido. Deus nos colocou numa terra boa, mas nós não damos valor. Nós estamos numa terra fértil. Isso eu falo da igreja, isso eu falo do seu trabalho, isso eu falo da sua família. Deus te deu uma família abençoada? Pode ser que nem todos estejam aqui na igreja, mas um dia eles estarão. Mas só de você estar aqui já é um canal de bênçãos, né? É um canal que você pode levar para a sua família, que você pode levar para a sua casa. Quando eu, depois de velha, assim, né, que eu sou nova, mas mais velha, quando eu pensava em reclamar alguma coisa da família, porque, gente, eu vou falar, meu pai é uma pessoa difícil. Ele é. Às vezes ele faz as coisas assim que eu falo, meu Deus, por que ele faz isso? Sabe quando a pessoa ela tem o dom de irritar? Mas aí eu aprendi a lidar com isso, porque se vocês forem ver, eu também tenho um pouco do gênio do meu pai, misturado com a minha mãe. Minha mãe é brava. E aí, quando eu pensava em reclamar alguma coisa, né? Aí Deus me lembrava, como foi sua infância? Como que era a sua família lá quando você era criança? O que você orava sem nem ir para a igreja? Era difícil. Era o pai minha mãe querendo matar meu pai. Era meu pai sair na sexta-feira e voltar na segunda. Era meu pai usando droga. Era horrível. Que criança quer crescer num ambiente desse? E hoje, as pessoas às vezes olham e falam, ai, perfeita família. Ai, que não sei o quê, não tem erro. Foi difícil para chegar. Foi difícil para hoje todos estarem na igreja. E não é perfeito, não, gente. Não tem família perfeita. Mas foi uma luta muito grande. Deus nos resgatou. Deus nos livrou de muita coisa para que hoje a gente estivesse aqui. Então, às vezes, para pensar um pouquinho de onde Deus te tirou. O que Deus tem feito na sua família. A terra fértil que Ele colocou. A família boa que Ele deu para você. A igreja que Ele te deu. Né? Todo lugar tem defeitos. Todo lugar tem defeito, gente. Isso não adianta a gente querer perfeição, porque às vezes nós somos muito perfeccionistas, né? E não dá. Mas a gente tem que confiar. Nós temos que acreditar que Deus nos colocou num lugar bom, que nós temos que dar valor a isso. E nós temos que trabalhar mesmo. Quando a gente está num lugar bom, a gente tem que trabalhar. Quando você consegue um emprego bom, você não quer dar o seu melhor? Primeira semana de emprego, você está no teste. Você vai fazer coisa errada? Não vai fazer coisa errada. Tem gente que ainda faz. Mas a gente quer dar o nosso melhor. Quando a gente percebe que é um lugar bom, a gente quer trabalhar, a gente tem essa sede, né? Então, nós temos que ser assim. Só que na força do nosso braço não dá certo. Nós não conseguimos. Na força do nosso braço, a gente acorda desanimado e não quer vir para a igreja. Na força do nosso braço, a gente acorda triste. A gente vê um irmão, não quer falar com ele. Né? Às vezes a pessoa passa por você e você... A pessoa está ocupada, correndo. Nossa, não falou comigo. Que igreja é essa, hein? Meu Deus do céu. Gente, acontece. Aí a pessoa já vai e já coloca uma indireta. Não pode ser assim, gente. Uma coisa que eu acho feio demais é isso, gente, indiretas. Se você pega... vamos supor que o Matheus não falou comigo. Fez alguma coisa comigo, eu vou lá, internet. Assim, eu acho engraçado o quê? Não dá. Então, nós temos que valorizar mais as coisas, valorizar mais as pessoas. Nós temos o costume de criar causos na nossa cabeça, em vez de chegar para a pessoa e perguntar, Marlene, a senhora passou por mim com uma cara meio fechada, meio brava. Eu te fiz alguma coisa? Não é mais fácil resolver? Não é mais fácil chegar e falar com a irmã? O pastor David
Tá muito bravo comigo hoje. Pastor David me assombra até nos sonhos. Quer brigar comigo nos sonhos por causa do coral. Né? Pois é. Fala, Pastor David, tem alguma coisa comigo? Melhor resolver do que você simplesmente achar alguma coisa e nunca mais falar com a pessoa. Eu acho isso feio demais. É feio demais. E nós temos que deixar esse costume de lado. Amém? Agora sim, em Josué 14:14, diz assim: por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Irmãos, Calebe teve a herança dele. Será que Calebe passou por dificuldade? Quantos anos que ele ficou? 45 anos, ele sobreviveu depois do êxodo do Egito. Com 85 anos, ele recebeu o que Deus tinha para ele. 85 anos. E diz que ele tinha o mesmo vigor como se ele tivesse 40. Às vezes, a gente com 20 não tem o vigor que Calebe tinha com 40. Não, gente, 40 anos ele já tinha vivido muita coisa, ainda vai viver mais 45 anos. E ele recebeu a recompensa dele, porque ele foi fiel, porque ele perseverou. E é um exemplo para nós. Às vezes a gente reclama, ai, que eu não consigo, ai, não, mas eu já estou velho. Não está velho. Velho é o diabo. Calebe conquistou com 85 anos o que ele tinha, desde os 40 sofrendo. Desde os 40 não, desde antes, mas 45 anos desde que ele ia receber. E nós temos que ter esse vigor de Calebe. O mesmo vigor para conquistar. Porque o bispo sempre fala que Deus fez uma promessa, a gente acha que vai acontecer amanhã, mas não é amanhã que vai acontecer. Pode ser que aconteça amanhã, né? Mas tem coisas que talvez demore 45 anos. Você vai esperar? Vai esperar, tem que esperar. Não vai se desviar do caminho. Porque se a gente se desviar, se a gente tentar fugir, o caminho fica mais longo. Fica mais difícil, porque você vai fazer... Eu por experiência própria, eu tentei fugir do que Deus tem para a minha vida, muitas vezes. Já não queria fazer nada. Deixa para lá, não quero ser uma pessoa que ninguém conhece, que fica no canto. Quando eu mudei para cá mesmo, eu falei, não, eu vou sentar no último banco, eu não quero conhecer ninguém, não quero saber o nome de ninguém. Eu não quero falar com ninguém. Estou aqui. Porque eu entendi que fugir dá muito mais trabalho. Você começa a ver um looping na sua vida, tudo fica se repetindo, até você entender. É para fazer isso, vamos fazer, e aí as coisas começam a dar certo. Parece mágica, né? Mas não é. É só a gente seguir o que Deus tem para nós. É só a gente seguir o direcionamento de Deus. Amém? Vamos lá em Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, Senhor, que vocês estão servindo. Amém? Nós temos que fazer como se fosse para o Senhor. Porque, na verdade, não é como se fosse. Tudo é para Ele, né? Toda a nossa vida, ela está na direção do Senhor. Nós não temos que dar mais desculpas, né? Nós temos que parar de deixar a força do nosso braço prevalecer contra a força do Senhor. Nós temos que deixar o Senhor nos revestir com a força dele. E aí sim nós começaremos a entender o que é que Deus tem para nós realmente, né? Assim como a tribo de Issacar, eles tinham um... Gente, é muito ruim falar esse nome. Issacar. Porque na minha cabeça sempre foi Issacar. Issacar tem uma loja de carro que chama ali, né? Aí por isso eu vi que era com... Não dá. Com Z, Issacar. Não, Issacar. Assim como a tribo tinha o discernimento, como eles eram sábios, eles trabalhavam duro, essa é a mesma unção que Deus tem para derramar sobre nós. A unção de quando a gente vai saber o que fazer. Nós vamos nos antecipar, nós vamos ter o discernimento para entender o que vai acontecer, nós vamos ter a força para trabalhar, nós vamos ter a força para executar e para conduzir muitas pessoas a Cristo. Amém? Então, a unção que Deus tem hoje é essa. Nós temos que ir na força do Senhor. Nós não podemos ir na força do nosso braço. Nós temos que deixar isso de lado de uma vez por todas. Amém?